Amém? A paz do Senhor, queridos. Queridos, que difícil assumir essa parte aqui de trazer a palavra. Pode sentar, por favor. Eu estava falando com a pastora Nádia que eu estava na semana recebendo um monte de gente a respeito de família e de filhos. E o Senhor falava para mim assim, você vai ministrar no próximo culto. Eu falei, é coisa da minha cabeça? Não estou entendendo, não. E o Senhor falava para mim, você vai ministrar, anota as coisas. E para eu ministrar as pessoas, eu precisava de base bíblica. E eu já estava estudando a respeito. E aí a pastora me liga, pastora Lislane, é a senhora que vai trazer a palavra. Eu falei, misericórdia. Aí fui buscar, Senhor, e qual é a palavra? Aí numa madrugada eu acordo, o Senhor fala, parábolas dos talentos. Eu falei, mas meu Senhor, essa palavra o que tem a ver com filhos? E aí eu confesso que eu chorei, eu tremi na base. E eu falei, Senhor, se o Senhor não me fala o que eu tenho que falar e fazer, eu não sei. Essa é a dependência. Quando nós já sabemos tudo é porque nós não dependemos de Deus. E quando a gente teme e fala, Senhor, eu não sei o que falar. Ele fala, pode deixar que eu coloco palavras na tua boca. E eu sei que Ele vai falar conosco, como Ele tem falado comigo através dessa palavra. Amém? Eu quero começar com o Salmo 127:3, que diz o seguinte. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Os filhos são de quem? O que é herança? É algo que foi deixado para nós, para que nós possamos administrar, cuidar, educar. Para o quê? Para quem? O que diz aqui no final? Para o seu galardão. O que é galardão? Galardão é uma recompensa pelos trabalho prestado. Então Deus está falando assim conosco, estou te dando filhos, como herança ele é meu, é para você cuidar, é para você educar, mas você só receberá o prêmio depois que você cuidar, aí você recebe o galardão. Ou seja, herança é algo que o Senhor deu para nós cuidarmos, ok? Isso é herança. Filhos, essa é herança. Foi gerado só no nosso ventre, mas é do Senhor. E diz o seguinte, se você cuidar, fazer como eu estou te ordenando, você terá o galardão pelos serviços prestados. Será que nós teremos alguns galardões lá no céu, porque nós temos feito o nosso papel como pais e filhos? A mensagem que nós temos falado ao longo desse tempo era a respeito de casos de família. Aqui foi falado de marido, de esposa, e teria que ter filhos nessa família. E nós estamos hoje falando de filhos. E o que eu daria um subtítulo para essa mensagem? Eu daria filhos debaixo da graça. No tempo de hoje, se não tiver a graça, nós não saberemos como educar. Deus nos deu filhos como herança dele, para que nós possamos cuidar, ensinar para devolver para ele. E ao final disso nós teremos galardão disso. É como se fosse um fiel depositário. A Stephanie está ali, está fazendo direito. Se você não aprendeu ainda, você vai aprender a respeito disso, Stephanie. O que é um fiel depositário? O fiel depositário é aquilo que o juiz determina alguém para cuidar daquele bem e depois, quando no final do processo, ele pega esse bem e devolve à pessoa de quem é lhe devido o direito. Então, o que é? Deus nos deu filhos como fiel depositário, ou seja, Ele deu para que nós possamos cuidar, nós possamos educar nos caminhos deles e façamos estes filhos cópia de Jesus. Os nossos filhos serão cópias de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Aprenda. Eu costumo dizer que é muito difícil a gente falar não para os filhos. E é necessário falar não. Porque se nós não
criamos nossos filhos falando não, o mundo lá fora vai falar um não e ele não vai saber lidar com isso. É necessário eles terem esse contato em casa de falar, filho, quando você fala um não para o seu filho, explica o porquê. Porque muitos falam não e ponto. Não. O não tem um porquê do não. Você tem que falar, ele tem que entender por que ele está recebendo um não. E se a gente não faz isso, a gente não frustrá-los, amanhã não para no emprego, porque é a primeira oportunidade que eles tiveram um patrão falar um não para eles não vão ficar. Amanhã, quando alguém falar alguma coisa mais dura, eles vão para cima. Então, é necessário, é saudável eles terem frustrações nos nossos lares. A única coisa que vão fazer diferença na vida deles são os princípios bem fundamentados. E princípios não se aprendem em escola. Na igreja, nós aprendemos princípios bíblicos. Na nossa casa, nós aprendemos os princípios básicos. E se esses princípios estiverem bem claros para os nossos filhos e estiver acompanhado de exemplo, eles nunca vão ser levados para o mundo e para as coisas erradas. Os bons princípios se ensinam em casa. Na escola ensina o que então? Matemática, português, história. A escola é para isso. Mas princípios se ensinam em casa com o nosso exemplo. Não adianta o telefone tocar, fala que eu não tô. Depois fala para o filho, não minta. Como assim? Ah, mãe, eu não quero ir para a igreja. Filho, depois dos 18 anos, você não tem controle, porque ele já tem que criar maturidade. Mas enquanto é criança, traga. Traga, sabe por quê? Porque você é autoridade espiritual sobre ele. E você tem que trazê-lo. Tudo bem que agora não está podendo, mas quando puder, traga para ouvir a palavra, para ouvir os ensinamentos. A igreja é para ensinar o amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo e servir o mundo. São os principais, aqui os alicerces da nossa igreja. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama o teu próximo e sirva-o. Então a igreja ela é para ensinar princípios bíblicos cristãos. Mas não é para educar seu filho. A escola não é o lugar de educar seu filho. O lugar de educar seu filho é no teu lar. E dê o exemplo. Dê o exemplo. Nós somos profetas na vida dos nossos filhos. Nós somos profetas. E aquilo que nós falamos tem um peso espiritual. Quantas pessoas estão aqui que eu sei que tem e que um dia o pai proferiu uma palavra de maldição, uma mãe proferiu uma palavra de maldição por falta de sabedoria, por falta de conhecimento e falou, você não vai ter, a filha aprontou, a filha fez alguma coisa, você não vai ser nada na vida, você nunca vai ser nada, o seu casamento vai ser igual ao meu, você é um burro. Quantas pessoas que estão aqui ouviram isso de pais? E que isso se tornou uma verdade na vida deles. Mas hoje, como igreja do Senhor, nós estamos aqui para quebrar essa palavra maldita em o nome de Jesus. Assim como os pais têm poder de proferir palavras e são autoridade, a igreja tem todo o poder de quebrar, anular toda palavra contrária contra a tua vida em nome de Jesus. Você está debaixo de bênçãos. Você veio para este lugar porque serão quebradas todas as cadeias espirituais que te prendiam. Toda mentira, toda palavra proferida que machucou tua alma, que machucou o teu espírito. Tem pessoas aqui que têm uma dificuldade de amar a Deus. Porque um dia teve uma dificuldade grande com seus pais. Os pais eram muito duros, principalmente o pai. O pai é a referência para um filho. E um dia ouviram palavras duras de seu pai. E isso magoou. E quando eles vão buscar a presença de Deus, eles têm uma dificuldade. Que para nós, que pela misericórdia eu tenho um bom pai.
e que sempre foi muito amoroso comigo, tem uma dificuldade de buscar essa presença de Deus com mais facilidade por causa desse bloqueio, porque vê o pai como o pai terreno. Não vê pai como um Deus que é bom, misericordioso, amável. Só que hoje você está entendendo isso no teu espírito e fala aqui, olha aqui. A palavra do Senhor diz, lá em Efésios 1:4, que o Senhor que me gerou, ainda que meu pai proferiu, quem me criou foi o Senhor, quem me colocou no ventre foi o Senhor, e o meu pai me ama, e eu não vou ter essa dificuldade de buscar a presença do Senhor. Em o nome de Jesus, você não tem que ficar debaixo dessa prisão espiritual. E outros, tem uns, pastor, eu não sei orar, sabe? Eu tenho uma dificuldade de orar, de conversar com Deus. Porque não tiveram pessoas e pais que tiveram diálogo. E tem essa dificuldade de se relacionar com Deus. Mas hoje, em nome de Jesus, essa prisão cai por terra. Em o nome de Jesus. Essas cadeias vão cair. Sabe que muitos que vieram do berço católico, eu vim, e quando nós cometíamos pecado, lá tem quando você comete pecado, você vai confessar com o padre, ok? Faz parte da liturgia. E aí quando você confessa para o padre, ele fala, e vai lá e o quê? Reza quantas Ave Maria, 2 Pai Nosso. Então, o que é colocado na nossa mente? Que falar com Deus é um sacrifício. Automaticamente na nossa mente fica isso, ou seja, eu cometi um pecado, aí o padre vai me colocar o quê? Que eu tenho que fazer 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso para ser perdoado. Então aquilo gera em nós o quê? Que todas as vezes que conversar com Deus é um sacrifício, não é um prazer. Mas essa prisão também está caindo por terra hoje em nome de Jesus. Porque falar com Deus é prazer. Sabe, quando eu estava falando com o Senhor, Senhor, eu não sei como colocar essa palavra, como introduzir essa palavra. Senhor, tem de misericórdia. Senhor, o povo vai ali buscar o Senhor, uma palavra do Senhor. Eu não posso falar qualquer coisa. Senhor, me ajuda. Eu entrei em desespero de espírito para falar, Senhor, eu tenho que ser clara. Eu preciso falar de maneira clara, que eles entendam. Gente, é muita responsabilidade pegar isso aqui. É muita... Você sabe, vocês deixaram a casa de vocês para vir aqui para ouvir Deus. E não é qualquer coisa que vai mudar a vida de vocês, porque eu passo muito bem aprender um assunto e colocar uma oratória aqui e vocês falam, mas isso não muda a vida. O que muda é quando Deus dá uma palavra, dá uma direção e fala. E essa palavra gera vida, essa palavra gera modificação na tua vida. Em o nome de Jesus. Eu estava aí, vou dar um exemplo de uma das pessoas que foram na minha casa. Uma me ligou e falou assim, Liz, é pessoa muito próxima, tem liberdade comigo. Você acredita, eu preciso te falar algo. Eu falei, fala, minha amada. Meu filho ontem chegou em casa bêbado. Ai, meu Deus. Aí eu falei, como é você na tua casa? Você não bebe? Eu vejo, eu conheço, bebe. Está escandalizado porque o filho está bebendo? É pelo exemplo. É pelo exemplo. Se você não quer ver seus filhos andando bêbado na tua casa, dê o bom exemplo. É pelo exemplo que os filhos fazem. Eu vejo a Ana Clara fazendo atitudes igual a minha. Eu falo, meu Deus. Igual. Eu vejo o João Pedro igual o pai. Por quê? Exemplo. Eles reproduzem aquilo que você faz. Toma hoje uma atitude na tua vida. Muda de vida se quiser dar o bom exemplo e não quiser receber o preço na tua casa. A conta chega, igual cartão de crédito, viu? Você gasta mais a fatura, chega. Então hoje Jesus está falando. Me perdoa, mas é o que Ele mandou falar. Outra pessoa chegou para mim. Liz, eu preciso que você ore por mim. Eu fui na casa da minha mãe ontem. E ela me falou tanta palavra de maldição.
que meu casamento não ia dar certo. Pessoa que conhece a palavra, porque sabe que quando conhece a palavra, isso é uma verdade. Tudo bem que a Bíblia diz que maldição sem causa, ela não prospera. Se você deu causa nisso, o que você falou foi verdadeiro, por que ela falou isso para você? Se você deu motivo, infelizmente, é uma verdade. Nós vamos orar, você vai pedir perdão para sua mãe, vai consertar com ela, eu vou orar e Deus vai quebrar essa sentença. Mas se você não deu causa, em nome de Jesus, essa maldição não está sobre a tua vida. Isso tudo antes da pastora me colocar para trazer a palavra. Deus foi me moldando antes para falar, eu quero que você fale para a minha igreja. Com exemplos. Com exemplos. Eu estava estudando a respeito de assunto de filhos. E teve uma pastora chamada doutora Rosana Alves. Essa mulher ela é uma neurocientista e uma psicóloga muito renomada no Brasil. Até fora. E ela disse que quando ela estava estudando, em 2005, numa faculdade USP, não queria fazer a propaganda, mas é. E ela disse que foi feito um estudo a respeito de pessoas que tinham drogas, que eram dependentes ou usuário, e que eles fizeram um estudo para saber aonde foi que a pessoa caiu nesse laço. E, para a surpresa deles, as pessoas foram feitas em todos os estados do Brasil, nas escolas de ensino médio, para que eles tirassem, para entender por que isso estava acontecendo. E a resposta deixaram eles de boca aberta. Por quê? Porque acharam o quê? É porque eu estou vivendo um grande conflito e por causa disso eu fui e comecei. Foi por causa da influência dos meus amigos. Porque na adolescência e na infância, na adolescência e na juventude, tem aquela não aceitação do corpo, que acha que está feio isso, Então, eles têm muito conflito nessa fase. E eles acharam que eles iriam ouvir isso, e eles não ouviram isso. O que eles ouviram? Na minha casa, eu faço tudo o que eu quero, eu como na hora que eu quero, eu durmo na hora que eu quero, eu faço o que eu quero, e eu achei que eu podia também experimentar. A falta de limite, o não, leva as pessoas a caírem nessas armadilhas. Então, queridos, fale não. Se você não entrar com a disciplina, você pode estar criando um monstrengo. Infelizmente. Não é necessário. Teve uma amiguinha da Ana que foi dormir em casa. E eu convidei para passar uma semana. E essa amiguinha não quis passar uma semana. E eu fiquei, poxa vida, por que ela não quis passar uma semana? E aí eu fiquei sabendo depois que por que ela não tinha passado mais de uma semana em casa. Porque na minha casa tem regras. Ela disse, mamãe, eu não fiquei lá porque tem que dormir muito cedo e tem que acordar cedo. 10 horas não é cedo. 8 horas não, 10 horas não é tarde, e também 8 horas da manhã também não é muito cedo. Ou seja, regras precisam ser cumpridas. Como que um pai deixa um celular na mão de uma criança, de um adolescente, horas e horas no quarto, não sabe o que eles estão vendo? Como? Não tem limite. 10 horas, cama, me dá o celular. Como? 11, 10 horas acordar? Oi? Não. Tem que ter limite. É necessário, porque senão, amanhã, os conceitos que vão ficar para ele é aquilo que diz o celular, é aquilo que eles estão assistindo. Tem que ter, não creio que você tem que criar seus filhos como ET. Tem que ter acesso às redes, tem que ter, mas com vigilância e com regras. Em casa é o seguinte,
Se não cumprir, fica sem 1 semana. E se não cumprir, vai ficar 2. Se não cumprir, vai ficar sem. É necessário, eles não têm ainda uma personalidade formada. É você que tem que os ajudar. Amanhã eles vão entender por que você fez isso. Hoje vão espernear, vai achar que você é chata. A senhora é muito chata, que você não deixa eu fazer isso. Não tem problema, não me magoou com isso. Às vezes eu falo não com o coração partido. Vou confessar. Quando eu falo não, mas aquilo me dói. Vou falar para você que eu fico feliz? Não, eu não fico feliz. Tem hora que dá vontade de chorar. Porque o pai, o Marcão, você vê aquela doçura de homem ali, mas é rígido na educação. Eu louvo a Deus porque eu tenho um parceiro. Eu louvo a Deus que o que o meu marido fala, eu não desautorizo. O que eu falo, ele não me desautoriza. O que ele falou vira lei, o que eu falei vira lei. Aí você fala assim, os filhos da pastora Lislane é comportadinho. Filha, a gente tenta. Lógico, nem sempre a gente acerta. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá em abundância. Se você não tem autoridade com seu filho, você perdeu essa autoridade. Em nome de Jesus, hoje você encontra essa autoridade. E saia daqui e educa teu filho. Viu, queridos que estão assistindo aí? Se você não educar o teu filho, o mundo lá fora vai educar. E você sabe que as coisas do mundo não é bom. E você vai chorar. É melhor você hoje, com o coração partido, falar um não, do que o mundo ensinar lá fora. Acorda para a vida, amados. Vocês receberam a incumbência do Senhor para fazer fotocópias de Cristo. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão criando? Fotocópia de Cristo para que eles geram mais fotocópia de Cristo? No nome de Jesus, que o Espírito Santo hoje, no amor, hoje faça você sair daqui transformado pelo poder da palavra. Eu não posso nada. Eu erro também, eu falho muito com meus filhos. Tem coisas que eu falo, Jesus está errado, eu não deveria. Tem hora que eu falo, Senhor, me dá a dosagem certa. Nem para mais e nem para menos, me dá o equilíbrio. Quantas vezes eu falei, Senhor, me ajuda. Me perdoa, me ajuda. Espírito Santo, o Senhor me deu uma missão. Se Jesus hoje chegasse e falasse assim, Deus falasse assim, pastora Renata, você vai gerar Jesus. Ela ia tremer na base, eu tremeria. Você não consertaria um monte de coisa? Ah, meu Deus, eu preciso consertar. Você já carregar o filho de... Você está carregando o filho de Deus. Carregou. Vocês estão gerando cópias de Jesus. Como essas cópias têm saído por aí? Cuidado. Que Deus tenha misericórdia de nós. E aí, aonde entra? Eu quero falar agora a respeito de a parábola dos talentos. Que está lá em Mateus 25, 14 ao 18. Está ali já. Melhor eu ler por lá que eu estou sem óculos. Diz o seguinte, 25, 14. Porque isto é bom como um homem que, partindo para fora da terra, chamou o seu servo, entregou-lhes os seus bens. E um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu 1. E cada um segundo a capacidade, cada um deu segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou, ou seja, arrecadou outro mais 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também mais 2, outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do Senhor. Aqui, se a gente for fazer um paralelo, o que é parábola? O Senhor usou comparação.
Parábola é comparação. Usou um fato comparando ou usando alegoria ou uma analogia para explicar uma situação. Filhos não é a herança? O que é filhos? Filho é a herança do Senhor. E essa parábola, ela está falando a respeito de responsabilidade e o quê? Resultado. Porque quando o Senhor deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro, Ele está te dando uma responsabilidade e quer que você tenha o quê? Retorno. Quando Ele deu para um 5, Ele foi lá, negociou e trouxe mais 5, ou seja, ficou com 10. O que deu 2, foi lá, negociou e ficou com 4. E o que deu 1, enterrou. Só que Ele deu conforme a capacidade de cada um. Deus te deu capacidade para cuidar dos seus filhos. Porque Deus não ia te entregar algo sabendo que você não teria capacidade de entregar para Ele algo que um dia Ele pode falar: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ele te deu e te deu junto a capacidade. Aonde foi que você perdeu essa capacidade? Aonde foi? E se você for ver, fazer uma analogia com o Salmo 125:3, está falando também a respeito de que você tem que ter responsabilidade, porque Ele te deu uma herança, e você tem que cuidar dessa herança, e porque é dele, você vai ter que prestar conta, e você vai ter o galardão, que é a recompensa. Vamos ver o que essa parábola nos ensina. Vamos aprender 3 tópicos. A parábola nos ensina que nada que temos é o quê? Não é nosso. Os filhos não são nossos. É do Senhor. Então nós temos que cuidar daquilo que o Senhor nos deu. Nossa função é o de quê? Administrar e de quê? De zelar por aquilo que Ele nos deu. Esse é o nosso papel. Isso tem a ver com filhos? Tem tudo a ver com filhos. Aí no ponto 2... a parábola nos ensina que devemos multiplicar o que Ele nos deu. Ok? Ele te deu um talento, um filho, para que este filho tenha mais cópias de Jesus. Eu creio que os nossos filhos serão muito melhores do que nós. Em todos os sentidos, eu profetizo. Eu profetizo em nome de Jesus. Os nossos filhos serão muito melhores do que nós. Eu profetizo, os meus filhos serão. Se eu ganhei vidas, meus filhos vão ganhar muito mais vidas para Jesus. Se eu preguei a palavra, os meus filhos vão pregar muito mais em nome de Jesus. E os teus também. Eu profetizo em nome de Jesus. E aí também, no terceiro tópico. O resultado dos talentos que recebemos deve glorificar unicamente ao nosso Senhor. O filho não é para colocar como uma vitrine. Ah, que lindo filho da pastora. Não, é para glorificar o Senhor. Olha lá o exemplo de Cristo. E quando o Senhor diz também que quando Ele deu os talentos, aquele que foi bem, Ele falou: agora eu vou te dar mais responsabilidade. Porque quando nós recebemos uma missão e cumprimos, o Senhor, eu vou te dar mais. É tanto que nós temos aqui filhos espirituais, não só os naturais. O Senhor nos deu essa incumbência de cuidar de filhos espirituais. Então, meus amados, essa é a palavra que o Senhor nos deu nessa manhã. Essa foi a palavra que o Senhor nos ensinou esta manhã. Eu garanto que eu não sou o exemplo perfeito de uma mãe, e eu sei que meu marido também não é. Mas Cristo é o exemplo perfeito. O Senhor vai nos dar essa capacidade. O Senhor vai nos ajudar a ser filhos perfeitos. A ser mães e pais perfeitos. Em nome de Jesus. E se um dia, na tua vida, você recebeu palavras que te machucou, e você hoje, por exemplo, tem uma dificuldade de se relacionar com Deus como pai, porque você não teve um pai presente, um pai que não foi amável, um pai que não foi... Perdoa, sabe por quê? Eles não tiveram a oportunidade que vocês estão tendo hoje. Você está sendo ministrado pelo Senhor.
E eu tenho certeza que a tua boca, a partir de hoje, será uma boca profética. Não será uma boca que vai falar palavrão na tua casa. Os filhos reproduzem aquilo que os pais fazem. E o nome de Jesus, que a tua boca seja santa. E se você disse alguma palavra maldita contra o seu filho, contra a sua filha, você vai colocar a mão na cabeça dele e falar: Senhor, eu recolho eu peço perdão primeiramente a ti, porque o Senhor me deu uma herança para cuidar, e eu não cuidei da maneira devida. E eu quero te pedir, Senhor, me perdoa. E eu quero pedir perdão para o meu filho, porque eu fui muito duro com ele, com palavras que não mereciam. E em nome de Jesus, eu recolho essas palavras no mundo espiritual. Eu coloco diante do altar. E no lugar de cada palavra que eu mencionei, que machucou, que feriu, eu quero profetizar a paz e a bênção do Senhor sobre a vida do meu filho. E se isso doeu, e quando o seu pai fez isso com você, a sua mãe te feriu com palavras duras, falando que você não seria nada, que você não chegaria a lugar nenhum, e que você teria um casamento igual dela, que não foi um bom casamento, hoje também eu quero quebrar essa palavra de maldição sobre a tua vida. Eu recolho no mundo espiritual cada palavra maldita. Em o nome de Jesus, e no lugar destas palavras, eu quero como igreja te abençoar. Você é livre para ser bênção. Seu casamento será uma bênção em nome de Jesus. É uma bênção em nome de Jesus. Você terá filhos benditos. Você terá uma casa bendita. Você será um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Tudo aquilo que você colocar a tua mão prosperará em nome de Jesus. E toda palavra maldita hoje está caindo por terra. Qual que vale mais? A palavra do seu pai, da sua mãe, ou a palavra de Deus? Então essa maldição hoje está caindo por terra. Toma posse disso. Ah, bem que a minha mãe disse, está igualzinho a minha mãe disse. Estava, não vai estar mais. Porque você está debaixo de uma palavra de bênção. Você está debaixo de uma palavra profética que você é uma bênção do Senhor. E que o Senhor, o teu Pai do céu, te ama. E que não é isso que Ele projetou, porque Ele deu o filho como herança para cuidar com amor, para zelar, para entregar para Ele. E se seu pai e a sua mãe não fez isso, perdoa pela ignorância. Mas o Senhor fala: eu te amo, eu nunca te deixei. Porque há muitos falam: onde o Senhor estava? O Senhor estava lá do teu lado. Só você que não prestou atenção. Ele sempre esteve do teu lado. E Ele te ama de uma forma incondicional. E Ele fala que te fará coisas grandiosas. E que essa maldição não vai te alcançar. E que foi anulada a sentença de morte em tua vida. Em o nome de Jesus. Eu não sei onde você foi frustrado. Mas eu declaro que você será uma bênção. Já é uma bênção. Não aceita mais palavra de maldição. Eu anulo, eu quebro pelo poder do nome de Jesus. Também pessoas que têm autoridade sobre nossas vidas. Um patrão, porque está acima de você. Também quem tem autoridade sobre a tua vida? Um pastor. Pastor que amaldiçoou a ovelha não é pastor. Porque nós fomos feitos para abençoar. Pastor não está aqui para amaldiçoar ninguém. Está para educar, para chamar atenção, explicar o erro, mas abençoar. É o nosso papel. Nós somos boca de Deus e Deus não amaldiçoa os filhos. Aí o patrão: você é um Zé Ninguém, não vai achar emprego em outro lugar. Está caído por terra em nome de Jesus. Você é uma bênção do Senhor. E quem abre a porta para a tua vida é o Senhor, não é homem. Essa sentença também não tem mais poder sobre a tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu quebro essa sentença do inferno em nome de Jesus. É no poder do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Você é livre.
Porque hoje as cadeias estão sendo quebradas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você conheceu a verdade hoje, mas a verdade te libertou. E você não está debaixo desse cativeiro mais. Em o nome de Jesus. Amém? Levanta a tua mão e fala assim: eu sou livre. Porque as cadeias hoje foram caídas. Em nome de Jesus. Porque Jesus, naquela cruz, me libertou e tirou todo o jugo sobre mim. O jugo dele é suave e leve. Eu não carregarei fardos pesados de palavras malditas. No nome de Jesus, eu perdoo meu pai e minha mãe por ter proferido palavra de maldição. Eu libero a vida deles. E hoje eu recebo a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Eu recebo do trono da graça, em nome de Jesus. Amém?